Seu nome, por favor? Meu nome é José Lewgoy, Lewgoy. Essa é a pronúncia correta do meu nome. Aqui há grande confusão sobre a pronúncia do meu nome. Eu vou aproveitar esse momento para esclarecer isso. Por favor, me fale a respeito de suas origens familiares. Os meus pais, meu pai veio da Rússia, muito moço, muito menino, ele e o meu tio, ele tinha 14 anos. Eles saíram via Áustria, Império Austro-Húngaro, foram a Londres, de Londres a Nova York e se radicaram em Chicago. De Chicago vieram para o Rio Grande do Sul, para o Paraná, aliás, porque meu avô plantava fumo e era uma coisa que eles sabiam fazer. Nome do seu pai? Era Isaac. E o nome da minha mãe é Esther. A Esther, Dona Esther, é brasileira? É americana. Eles casaram em Nova York. Eu tenho vários irmãos nascidos nos Estados Unidos, depois naturalizados brasileiros. Local e data do seu nascimento? Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, na colônia italiana do Rio Grande do Sul, que é uma colônia diferente dos italianos do resto do Brasil, da origem dos italianos do resto do Brasil. Eles são colonos vindos da região do Vêneto. Até os 5 anos de idade eu não falava língua nenhuma, a não ser o dialeto Vêneto, que se falava ali. Como foi a sua infância? A minha infância foi uma infância bastante feliz. Até os 10 anos de idade foi bastante. Depois meu pai, que tinha feito várias fortunas, quando eu tinha 10 anos, ele perdeu mais uma das suas fortunas e eu tive que, então, passar um mau bocado. Como foram os seus estudos? Eu estudei no Instituto Porto Alegre, que naquela ocasião se chamava Porto Alegre College, e era um colégio metodista americano. Em seguida, eu estudei na Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas do Rio Grande do Sul, me diplomei, mas não me interessei pela profissão. Trabalhei muito em várias atividades irrelevantes da minha carreira, até que, depois da guerra, durante a guerra, eu, como já falava muitas línguas, eu conheci os editores da Editora Globo, a original, não a esta nova, que é do Dr. Roberto Marinho, a Editora Globo original de Porto Alegre. Aquela foi fundada por Henrique Bertazzo e Érico Veríssimo. Trabalhei alguns anos ali, traduzindo, fazendo um pouco de tudo, revisando tradições, revisando fidelidade de tradições. E, ao mesmo tempo, para me divertir, fundei, junto com os outros amigos gaúchos, fundamos o Teatro Estudante do Rio Grande do Sul. Com quantos anos você estava? 20 e poucos anos. Precisamente 21 anos. Mas o seu trabalho era em jornal? Na Editora Globo, claro. Na Editora Globo. Eu fiz um pouco de tudo, me tornei muito amigo do poeta Mário Quintana, que foi, na verdade, o meu guru, meu orientador, graças a quem eu tenho... ele me despertou um gosto pelas artes, pela literatura, e me ajudou a separar o joio do trigo. Eu, nessa época, eu convivia muito com ele, nós trabalhávamos juntos vizinhos, em 2 salas vizinhas, e à noite saíamos muito para ir um cafezinho, bar, cachaçinha, essas coisas
de juventude. Mário me orientou muito o meu gosto literário e o meu gosto pelas artes. Como a editora Globo pertencia a uma livraria, a Livraria do Globo, a famosa, eu tinha muito acesso à importação de livros, que saíram baratíssimos. Então fui formando uma preciosa biblioteca, em que eu colecionei várias edições comentadas de Molière e de outros clássicos franceses. A sua carreira paralela, que era o teatro, continuou? Foi exatamente no Teatro do Estudante que o Érico Veríssimo levou o Anino Cultural Americano de Porto Alegre, chamava-se Mr. Silver Gilchrist, e que era formado, ironicamente, pela Sorbonne de Paris. Ele foi me ver numa peça do Anouilh, do Jean Anouilh, escritor francês Jean Anouilh, peça que eu mesmo havia traduzido, e que chamou Viajante Sem Bagagens. Após a representação da peça, o Érico levou o Anino Cultural Americano aos bastidores do teatro, e lá ele perguntou se eu tinha vontade de estudar teatro nos Estados Unidos. Eu disse, claro, mas eu não tenho os meios. Nós vamos pensar nisso. Consegui assim, então, por intermédio do Érico, uma bolsa de estudos para estudar nos Estados Unidos. Foi na época do McCarthy. Eu tive dificuldades em obter visto para os Estados Unidos, ainda em tempo de usufruir da bolsa. Mas graças à intervenção do embaixador Oswaldo Aranha, do Pascoal Carlos Magno, do então ministro das Relações Públicas, os motivos que me impediam de obter esse visto eram motivos idiotas, absurdos. Alguém dissera que eu tinha ido ao aeroporto em Porto Alegre, numa comissão, receber o Luiz Carlos Prestes, pessoa que eu nunca vi mais gorda na minha vida. E não fui nem nunca fui comunista. Agora, a verdade é que a maior parte dos meus amigos eram comunistas. Eu não sabia nem o que era comunismo. E é por causa das minhas amizades que eu tive essa dificuldade, que foram sanadas, e eu pude, então, fazer o curso da... Eu fui talvez o primeiro aluno brasileiro a estudar na Universidade de Yale teatro. Em seguida veio o João Bittencourt, o autor João Bittencourt. Quanto tempo você ficou nos Estados Unidos? 10 anos? 3 anos. 3 anos. 3 anos. Quando voltei dos Estados Unidos, eu recebi uma carta do Alfredo Mesquita e o Décio de Almeida Prado, que naquela ocasião se ocupavam da escola de teatro do TBC. Eles, nessa carta, me convidavam para lecionar na escola de teatro do TBC. Acontece que, nesta altura, eu estava extremamente decepcionado com o teatro no Brasil. Eu estava arrependido de ter voltado dos Estados Unidos, onde eu tinha chances reais de fazer carreira. Abandonei tudo isso por uma saudadezinha boba, ingênua, e vim para o Rio de Janeiro, onde eu não conhecia ninguém e onde o teatro era uma grande bobagem. Como eu vi um polonês lá falando polonês usando palavras portuguesas, que era Zimbisky, e uma francesa falando francês usando palavras da língua portuguesa. Isso, para mim, acabou com a minha vontade de fazer teatro no Brasil. Como isso tudo era muito enojado. E a peça era a Medea, que eu tinha visto, acabado de ver nos Estados Unidos,
com a Judith Anderson e o John Gielgud. Achei tudo aquilo uma grande bobagem, o prato da crítica do Jaquira é uma idiotice. A única coisa boa que eu vi naquela ocasião aqui, e foi a única coisa decisiva para o teatro brasileiro, foi, e ainda é, o Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues e o grupo dos comediantes. Aonde que era dos quadros, desse grupo eram animadores, o próprio Zimisky, e o cenógrafo e pintor Tomás Santa Rosa, a quem o teatro brasileiro esqueceu e a quem ele deve quase tudo. Santa Rosa mais ou menos me apadrinhou aqui no Rio de Janeiro. E eu passei então a lecionar na Escola de Serviço Nacional de Teatro, por um tempo. Mas antes de responder, eu tive de responder, de recusar o convite que o Décio e o Alfredo Mesquita me feito, porque eu já estava começando a fazer cinema com Tônia Carreiro num filme chamado Perdida pela Paixão. Era uma bobagem feita por um diretor português, Fernando de Barros, e escrita por um jornalista amigo meu de Porto Alegre, saído da revista do Globo, que é o José Amádio, que mais tarde veio dirigir a revista Cruzeiro. Esse filme não foi exibido em primeiro lugar na minha carreira. Em seguida, eu fiz Carnaval no Fogo, que foi o filme que trouxe, responsável pela formação de uma plateia, de um público para o cinema brasileiro. Foi o filme que iniciou as chamadas chanchadas da Atlântida, com Oscarito, Otelo, Anselmo, Eliane e eu. E que representou um fator decisivo na formação do cinema brasileiro. Eu acho que naquela fase foi decisiva e foi talvez o momento em que o cinema brasileiro mais bem sucedido foi. Teve maior público e o que me fez a minha fama da noite para o dia. Em que ano isso aconteceu? Quando? Quando? Em 1949, quando eu tinha voltado. Eu fui aos Estados Unidos em 47, eu voltei em 49. Quero saber a continuação do seu trabalho em cinema, então. Essa foi uma sucessão Aí começou uma sucessão de 100 e tantos filmes. Tem uma vintena de filmes internacionais. Inclusive, quando eu desisti de cinema brasileiro, eu fui ao Festival de Cannes, em 1954, eu resolvi ficar na França. Eu tinha $500 no bolso, mas resolvi ficar. Eu fiquei 10 anos lá e acabei trabalhando no cinema francês. Eu trabalhei com um grande documentarista famoso na França, chamado Georges Rouquier, um filme chamado SOS Noronha, que era a história de um episódio passado durante a Revolução de 30, na ilha de Fernando de Noronha, na concessão francesa dessa ilha. Havia ali um rádio farol extremamente necessário, porque naquele momento Mermoz fazia a primeira travessia do Atlântico Sul e Fernando de Noronha era um farol absolutamente necessário e indispensável, ou ele se perderia no Atlântico. Nessa noite acontece a Revolução de 30, a Revolução do Getúlio, e os prisioneiros, a ilha também era um presídio tanto criminoso quanto político, e na outra ponta havia essa concessão francesa. Os prisioneiros, isso é uma história verdadeira, os prisioneiros se rebelaram, se revoltaram, assassinaram 2 radiotelegrafistas franceses e destruíram a estação de rádio, a emissora de rádio, que era, na época, era bastante diferente do que é hoje. Eram cubas de água salgada, várias baterias feitas, ocupavam uma sala enorme.
Tanto e no filme isso foi reconstituído pelo verdadeiro herói da história, que ainda era vivo. E que no filme era interpretado pelo Jean Marais. Desse filme, eu fiquei bastante amigo do Marais. E que me apresentou o pessoal da Comédie Française. E eu comecei a frequentar o teatro francês por dentro. E comecei a conhecer gente de teatro e de cinema. Daí eu continuei a fazer cinema. Fiz mais 5 filmes com o Jourdan, com Dany Carrel, com Dany Robin, com Georges Marchal, com Pierre Freinet, com Michel Leclerc. Trabalhei com diretores bastante conhecidos. Em seguida, deixei o cinema, porque o cinema francês estava em crise, e eu só podia fazer papéis de latino-americano, ou espanhol, ou árabe. Aí, passei a trabalhar com café. E passei a ganhar bastante dinheiro. Vivi em Genebra, na Suíça, vivi na Holanda, em Amsterdã, vivi 1 ano em Hamburgo, vivi na Itália, vivi em Londres, mas a minha sede mesmo foi Paris, onde eu fiquei 10 anos praticamente. Voltei de Paris em 64, com a mão na frente e outra nas costas, não sabendo exatamente o que fazer, tendo que recomeçar a minha carreira. Tudo isso é muito doloroso para mim, lembrar, porque a memória me ajudou muito e me fazendo esquecer esses maus momentos que eu passei aqui no Brasil, na minha volta. Eu jamais, na verdade, me habituei mesmo a voltar ao Brasil. Eu, na verdade, eu tinha me tornado europeu mesmo, e continuo ainda com hábitos, costumes e com gosto europeu. Viver no Brasil, para mim, representa uma adaptação como se eu fosse um imigrante. Não é uma questão de patriotismo, mas é bom lembrar que eu voltei no Brasil na época da ditadura. E eu tinha saído de um país onde a liberdade era a coisa principal, que era a França. E onde eu tinha progredido, onde eu tinha realizado a minha vida. Eu volto no Brasil e caio no meio da Revolução Militar, da ditadura militar, da censura militar, sendo impedido de trabalhar muitas vezes, porque a censura cortava isso, cortava aquilo, aí os filmes não se faziam, porque... Trabalhei também nessa época no Pasquim, porque eu escrevo, sempre escrevi. Trabalhei no Pasquim nos momentos difíceis do Pasquim, com o Jaguar, com os grandes humoristas brasileiros. O Jaguar com o Ziraldo, com o Milton Fernandes, com o Ivan Lessa, que é meu grande amigo do peito, que hoje mora em Londres e trabalha na BBC. Aí começaram a vir os americanos a filmar no Brasil. Como eu falava perfeitamente a língua, eu fui logo escolhido. Fiz até filmes suecos aqui no Brasil. Fiz uma... que... Fui trabalhando. Fiz até Tarzan fiz aqui na Barra da Tijuca. Na televisão, quem me levou para a televisão foi a TV Excelsior. E eu passei a trabalhar como apresentador do Jornal de Vanguarda, que era feito pelo Fernando Barbosa Lima, na época em que esse jornal era feito pelo Sérgio Porto, pelo Milor Fernandes, Fernando Barbosa Lima, o Borjalo, e eu trabalhava com essa gente. Teatro, o senhor tinha deixado de lado totalmente? Totalmente. Eu só voltei ao teatro muitos anos depois para fazer uma versão do Peru, de uma comédia de Feydeau.
é que eu fiz um enorme sucesso no teatro. Uma das coisas que mais me agradaram fazer na vida foi o papel que eu fiz, que eu criei no Dandona, essa peça do Feidor. Na televisão eu continuei a fazer jornal, houve um falso convite da Globo, o prédio não estava nem construído. O primeiro diretor da Globo me convidou e 3 dias depois mandou uma carta cancelando o convite. Foi assim que eu não fui um dos primeiros, ou talvez o primeiro ator contratado pela Globo, pela televisão Globo. Nem a Globo atual sabe disso. Acho que nem Boni sabe. Aí continuei a trabalhar enquanto fazia o Peru, no teatro, que teve uma temporada muito longa. Eu fui chamado a fazer um papel numa novela da Globo. Essa novela chamou-se O Bofe. É a novela do Braulio Pedroso, como tudo que o Braulio Pedroso fazia era original, único, mas de difícil apreciação por parte do público telespectador, porque exigia era um tipo de humor um pouco acima da média. Não foi muito bem sucedida essa novela, mas em seguida eles começaram a fazer outra novela para a qual eu fui convidado. Chamou-se Cavalo de Aço, que eu fiz com o Zibice mesmo, com Tarcísio, Glória, um elenco enorme. Era uma novela do Walter Negrão. Em seguida, eu deveria fazer Os Ossos do Barão. O Daniel me convidou para fazer Os Ossos do Barão. Mas o diretor da novela não me queria o Paulo Gracindo. Não fiz Os Ossos do Barão, não fiz as outras coisas, acabei sem emprego na Globo. Em seguida, como não havia mais nada para eu fazer na Globo, eu tentei a Tupi de São Paulo, onde fiz uma novela do Vicente Cesso chamada As Divinas e Maravilhosas. Voltei para o Rio depois chamado da Globo. Tenho 20 e tantas novelas feitas na Globo, não sei a ordem dessa novela. Quero fazer uma pergunta. Eu sei que os filmes que você fez na França, neles você sempre foi o protagonista ou um papel equivalente? Não, e no Brasil? não é um papel. Não é o papel do protagonista. É o tratamento do meu nome. E o tratamento do meu status de ator. Quero saber, no Brasil ocorreu o mesmo? Não. A não ser Atlântida e alguns outros filmes, eu venho lá junto com os outros coadjuvantes. Eles têm o mesmo respeito por mim que eu tenho por eles. Eu fiz 120 e tantos filmes aqui no Brasil, 100 e tantos filmes, quase todos porcaria. Fiz um grande filme que foi Terra em Transe, do Glauber Rocha. As Chanchadas da Atlântida, de Carnaval no Fogo, A Matar ou Correr, que foi o primeiro filme que o Carlos Manga fez na Globo. Mas o resto, a maioria dos filmes que eu fiz ali são bobagens, são perfeitas, são coisas que não significam muito pouco na minha carreira. Teve algumas exceções, é verdade. Eu gosto de trabalhar muito com o Guilherme de Almeida Prado, de São Paulo, que é um excelente diretor. São um dos meus filmes favoritos. Gostei de trabalhar com o Fábio Barreto no Quatrilho. Fiz um filme chamado Ibrahim do Subúrbio, que era uma gozação do Ibrahim Suede, que era uma criação muito engraçada. Gostei muito de um filme que é ignorado no Brasil, não sei porquê,
esse filme, há sempre vamos botar uma pedra em cima, que esse filme chama-se O Judeu, que é a história do Antônio José, que foi o primeiro dramaturgo brasileiro levado pela Igreja a Portugal, levado pela Inquisição, e foi o último dos hereges, segundo a Igreja Católica na ocasião, a ser queimado no alto da fé. A história de Antônio José é bastante conhecida. O filme é extraordinário, foi feito em Portugal, com atores brasileiros e portugueses. Eu tive a honra de trabalhar com um extraordinário ator português, Mário Viegas, que fazia o rei de Portugal na ocasião. Eu fazia um grande inquisidor de Portugal. E uma coisa muito engraçada nesse filme é que eu me recusei. O filme foi escrito por Milor Fernandes e Geraldinho Carneiro. Foi dirigido pelo Tom Azoulay, produzido pelo Cláudio Cans, de São Paulo. E é um dos melhores filmes já feitos no Brasil. Mas tanto os portugueses quanto os brasileiros escondem debaixo do tapete. É uma coisa bastante curiosa, porque não querem que esse filme seja visto. A Inquisição é conhecida de todo mundo, e Antônio José também. Agora, um curioso é que eu me recusei a imitar o sotaque português, a fala portuguesa. Eu disse, inclusive, eu fui chamado para fazer isso, eu disse, não, esse filme é feito para portugueses e brasileiros. E parece que a língua é a mesma. Assim como nós teremos que ouvir o sotaque português no Brasil, os senhores vão ouvir o sotaque brasileiro aqui. O meu papel é muito bom, eu adoro o meu trabalho e não vou deixar desvirtuar esse trabalho. E ficou assim por isso mesmo. Voltemos agora às novelas da TV Globo. Ou da TV Tupi. Na Tupi acabou a primeira, eu desisti logo. Eu desisti eu não gostei da novela e pedi para sair. Agora também fiz na TV Cultura de São Paulo uma novela do meu amigo Érico Veríssimo, que se chamou Música ao Longe. Então voltei para a Globo, não me lembro bem qual foi a primeira novela que eu fiz da minha volta, eu acho que foi Dança em 10. A primeira que eu fiz na volta da Tupi. Eu fiz 20 e tantas novelas da Globo, minha memória... Quero que me fale as principais. As principais. A principal, foi a que me deu começo, foi Dança em 10. Foi um grande sucesso de novela. Em seguida eu fiz Água Viva, fiz a maior parte das novelas do Gilberto Braga. E a melhor de todas, a melhor personagem, a melhor criação que eu já fiz em toda a minha carreira, da televisão, e é justiça seja feita, os meus melhores trabalhos como intérprete estão na televisão. Por uma razão muito simples, a televisão dá o meio e o tempo para você desenvolver o personagem. Então você pode criar o personagem com o tempo necessário para isso. O melhor trabalho que eu já fiz na televisão foi o Edgar, de Louco Amor, novela do Gilberto Braga. Eu adorei fazer aquele personagem e desde então o Gilberto sempre me coloca nas novelas dele. Gosto muito, muito mesmo de Anos Dourados, a minissérie do Gilberto Braga sobre a Revolução. Os próprios militares da aeronáutica
elogiaram meu trabalho, me agradeceram não ter feito, não ter sido muito crítico e tê-los interpretado como eles realmente eram. E isso me enche de orgulho, porque significa que eu fiz o papel muito bem. Eu gosto de Nina, gosto de Labirinto. E um fato curioso que eu considero das produções mais importantes que a TV Globo já fez, logo TV brasileira já fez, porque ela reflete, ela é verdadeira na sua reconstituição da vida do Rio de Janeiro e da zona rural do Rio, da zona cafeeira, nos anos de 1960. Bom, é Força de um Desejo, que eu acho um documento importante, porque ele reproduz com grande autenticidade não só a vida da sociedade brasileira rural dos anos 1960, como a produção do café, a plantação e a produção do café no Rio de Janeiro. E, pela primeira vez, se reproduz com grande autenticidade também a vida dos escravos. Como eram tratados os escravos, enfim, é um documento da história do Brasil autêntico, com as liberdades, evidentemente, com as liberdades que um folhetim deve tomar. É uma novela cujas finalidades são comerciais. Logo, ela toma liberdades e deturpa aqui, coisa ali, arranja coisas assim. Mas, como um todo, a ambientação da novela é a mais autêntica que eu já vi na televisão brasileira. Não sou por recurso nenhum, nem talento para isso. Tanto na parte de guarda-roupa, eu participei das pesquisas, dos workshops de pesquisa, que foram para mim os primeiros workshops, laboratórios mais completos que eu já participei aqui no Brasil, seja no teatro, no cinema ou na televisão. Posso lhe perguntar agora sobre os prêmios que ganhou durante a sua carreira? Eu ganhei os principais prêmios no Brasil. Eu ganhei todos. Me falta, na verdade, sem falar no reconhecimento oficial, que esse não veio. Eu faço uma pausa, eu tenho uma carreira de 100 e tantos filmes, não sei quantas peças. Eu sou uma instituição neste país e parece que o governo ainda não sabe disso. Eu ganhei quase todos os prêmios à disposição dos atores do Brasil, menos um, o que eu mais gostaria de ter ganho, pela estatueta, que era muito bonita. Foi o Saci, que era dado pelo Estado de São Paulo. E que a ingenuidade de meia dúzia de atores que assumiu a liderança política da classe, compreende? Resolveu devolver fazer um ato, num gesto quixotesco, devolveram ao Estado de São Paulo aos prêmios ganhos, ao Saci ganho. Então, o Estado de São Paulo que fez acabou com esse prêmio. Era um prêmio que eu gostaria tanto de ter ganho. Vejo atrás de você um bonequinho. Que significado tem ele? Sentimental, muito, muito grande. Eu, há 2 anos atrás, eu estive muitas vezes nos Estados Unidos, além de ter vivido lá. Eu tenho grandes amigos da imprensa americana de cinema, alguns críticos americanos de cinema, e na Cinemateca do Museu de Arte Moderna de Nova York. Eu tenho muitos amigos ali, inclusive uma das diretoras
da Cinemateca me foi visitar no hospital no interior dos Estados Unidos, quando eu fui lá operar mais uma operação da perna. Quando eu fui operado, ela levou de lembrança para me fazer companhia no hospital, onde eu estava jogado fora, lá sozinho, longe da família, longe de todo mundo. Ela levou esse bonequinho que me fez companhia. Engraçado, por 2 vezes na minha carreira, na história desse acidente, eu fui acidentado no final de Louco Amor. No final, eu estava exausto, estava esgotado e tive um bate-boca com o diretor da novela, que me submeteu a uma humilhação muito vexatória para mim, e isso me deixou, ao sair da televisão, eu perdi os freios do carro e acabei comigo, ou seja, acabei com a minha perna. Eu que gosto tanto de dançar, por exemplo. Né? Bom, esse boneco foi a Adriane Mancia, que me levou no hospital de Norwalk, nos Estados Unidos, como lembrança para me fazer companhia. A primeira vez, a primeira operação que eu fiz no acidente, Glorinha Pires também me trouxe um boneco para fazer companhia. Muito engraçado isso. Dediquemos agora alguns minutos para que você fale a respeito da família. A minha família é muito numerosa. Meu pai e minha mãe são mortos. Mamãe morreu com 97 anos de idade. Papai era um homem bastante instruído, adorava a caligrafia dele e herdei dele a facilidade para línguas. Tive muitos irmãos, a maior parte já morreu, e tenho em Porto Alegre alguns irmãos e sobrinhos, por exemplo, muitos sobrinhos, e sobrinhos netos e sobrinhos bisnetos, e eu os amo a todos. Não se casou? Não por motivo de viagem, porque a minha missão sempre foi sair para outro lugar. Não havia mulher que me aguentasse. Eu não poderia fazer metade do que eu fiz se tivesse sido casado. Gostaria que você fizesse uma análise sobre você. Quem é o José Lilgoy? Eu não tenho a menor ideia quem sou eu, porque eu sou muitos ao mesmo tempo. Eu sou muitos ao mesmo tempo, às vezes eu me surpreendo. Eu sou irascível, irritadiço. Dizem que mal-humorado, estou dando uma amostra disso aqui, mas é apenas uma exceção por causa do meu resfriado e dos planos de viagem que eu tinha para hoje ainda, que foram desfeitos, cancelados. Eu sou um sujeito que não convive muito bem comigo mesmo, não. Mas tenho bons amigos, sempre tive grandes amigos, poucos, mas sempre muito bons. Tenho amigos em meio mundo, em Portugal, na Itália, em Paris. Tenho amigos em Londres, tenho amigos nos Estados Unidos, parentes inclusive, em Nova York. Enfim, e parei e não estou falando daquilo que no momento a coisa que mais me fascina. Eu sou apaixonado pela cultura japonesa. Só pode ver que os livros aqui é tudo Japão. Lá para trás é tudo Japão também. Não esses são os que estão para cá. Esses estão lá. Está aqui uma amostra, por exemplo, que é acidental. Essa é acidental. Bom, eu adoro a literatura japonesa, eu adoro a cultura japonesa, eu adoro os japoneses. Eu conheço a história
no Japão. Eu tenho a impressão que eu vou reencarnar no Japão. Também o interesse que eu tenho por aquela gente. Eu sou como São Francisco Xavier. Ele, que foi catequizar os japoneses, ao deixar o Japão, ele disse: eles são o povo no meu coração. Queria saber qual foi o melhor momento da sua carreira ou da sua vida? Quando fiz, momento profissional foi trabalho, como trabalho, qualidade de trabalho, foi Louco Amor. O momento profissional mais fabuloso para mim foi todas as vezes que eu trabalhei com uma produtora, grande produtora americana ou as produtoras francesas. O tratamento dispensado a gente é totalmente diferente. Os diretores amam seus atores. Os diretores de cinema brasileiros se alienam dos atores. A primeira coisa que faz é um muro entre ele e o ator. Então é difícil você dar um trabalho sincero quando o diretor está com o pé atrás, que você acha você um sujeito chato. Oh, tive que botar esse cara porque ele é da Globo, não é? Mas tem que aguentar. Mas me avisaram que ele era chato mesmo, resmungão, reclamador, mas tudo bem. Essa é a atitude que eles têm comigo. Menos Glauber. Glauber me levava à loucura, mas foi uma loucura de gênio. Grandes momentos da minha vida foram os momentos em que eu fui ao teatro, os momentos que eu comecei a trabalhar no cinema lá fora, o tempo que eu passei na Universidade de Yale, na Escola de Arte Dramática, enfim. Eu tive momentos inesquecíveis, que eu esqueci no momento. Quero, por favor, encerrar esse depoimento lhe pedindo uma frase para que deixe para nós. Uma frase? Engraçado, eu sou fazedor de frases. Eu vou dizer uma que eu já disse há muito tempo. Eu não devo nada ao cinema brasileiro. Eu devo por causa dele. Já disse há muito tempo e isso vale para hoje também. Obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui. Eu posso dizer mais uma palavrinha ao público, pois não. Ao espectador, que se vai para o museu, né? Isso não vai ser projetado em televisão. Como vocês me viram nesse momento, a impressão que eu posso ter passado é um sujeito rabugento, ranzinza, irascível, mal-humorado. Pode ter certeza que eu sou um bom sujeito.